Muito boa noite para você que está com a gente aqui no YouTube, para você que está com a gente na Rádio Expresso FM. Uma saudação especial a toda a nação alvinegra, começando mais um programa do Vozão nessa quinta-feira, pós-carnaval, pós-quarta-feira de cinzas. A gente conversava aqui antes do carnaval na semana passada que você curtisse com responsabilidade. Espero que tenha sido dessa forma, que seu carnaval tenha sido muito abençoado, muito bom acima de tudo. E agora a gente inicia mais um programa do Vozão nessa quinta-feira, 19 horas. Programa do Vozão que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, na Vozão TV, no YouTube, também na Rádio Expresso FM. E fica disponível também no YouTube para quando você quiser assistir, ouvir e tudo mais. Mas agora a gente está ao vivo para falar sobre o Ceará. Ceará que jogou ontem, Ceará que jogou no domingo, Ceará que jogou na semana passada. E Ceará que já joga também no próximo sábado. Sábado tem Clássico Rei, é sempre um jogo diferente, é sempre um jogo especial. Mas antes de a gente falar do Clássico, antes de a gente falar de todos os assuntos que a gente tem no programa, eu vou saudar o meu parceiro Abreu Neto. Muito boa noite, Abreu. Seja bem-vindo a mais um programa do Vozão. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes da Rádio Expresso FM. Também aqui nos acompanha aí na Vozão TV. A partir de agora tem muito Ceará, muito Vozão para você. Espero que, assim como o Matheus já bem adiantou aqui, espero que o seu carnaval tenha sido na paz, na tranquilidade. O nosso foi assim, na paz, na tranquilidade e com muito trabalho. Sim, sim. Foi trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso. Foi basicamente isso. Trabalhou no dia, descansou no outro. Trabalhou no dia, descansou no outro. Trabalhou e descansou no outro. Exato. Mas é assim que a vida é assim que gostamos. E que bom que estamos aqui para tocar mais um programa do Vozão com saúde e muita felicidade no coração, porque, como o Matheus falou, ontem teve Vozão, semana passada teve Vozão e amanhã tem Vozão. Amanhã não, depois de amanhã tem Vozão. O velho não para. Não para não, o velho é danado. O homem é duro. Enfim, a gente começa falando, a gente vai falar sobre os jogos que teve nesse ínterim, mas antes da gente falar sobre o jogo contra o Altos, falar sobre o jogo contra o Náutico, já projetar também o Clássico Rei do próximo sábado, a gente vai olhar agora o que rolou nos bastidores de Ceará 5, Caucaia 0. A gente falava, né, sobre o jogo anterior, no último programa. Que foi o último jogo do Cearense antes do Clássico. Isso, que foi o último jogo do Cearense antes do Clássico, exatamente. Então vamos ver o que é que rolou. Mais uma grande atuação do Eric Pulga. A gente já comentou bastante sobre o jogo no último programa. Hoje a gente assiste o que rolou nos bastidores de Ceará e Caucaia. Ceará 5, Caucaia 0.
Rapaziada, atenção. Vamos começar a ter o gostinho da responsabilidade, tá? Gostinho de foco. Gostinho de objetivos. O jogo hoje vale muito. Vale muito. Vale liderança. E lembre-se da liderança final também. Vale a liderança do final do campeonato decisivo, tá? Segundo ponto, a gente falou no último jogo do Cearense. O jogo pode se tornar fácil se nós fizermos jogo fácil. Se a gente entrar na soberba e achar que já deu 6 de novo, se não correr pra caralho, no primeiro ao 100º minuto, vai dar merda. Então entra lá concentrado, faz um bom aquecimento e sem soberba. Sem soberba. Respeito é jogando pra frente. Respeito ao adversário é fazendo gol. Assim a gente respeita o adversário e o futebol. Boa. Vamos lá. Com muito trabalho, gente. Com muito trabalho. Vambora. Humildade pra caralho. Humildade, correr pra caralho e trabalho. Tá? Humildade e trabalho. Vambora. Muito concentrado. Essa é a primeira impressão já que fica. Aqui é a nossa casa, todo mundo que pisar aqui tem que sofrer. Boa. Vamos adotar uma característica do nosso time, uma identidade, a gente vai construindo jogo a jogo, independente de quem a gente pega. Independente de contra quem a gente joga, pô. Vamos ser intenso. Vamos ser uma equipe positiva o tempo todo, pô. Boa fala, Fernando. Isso aí, bora. Faz o jogo acontecer, equipe fechada, nós temos que movimentar a bola rápido, movimentar rápido, finalizar lá na frente a jogada. Acostumar a vencer. Acostumar a vencer da confiança, melhora o grupo, melhora o dia a dia. Deixa o dia a dia leve. Tem que acostumar a vencer. Aqui mais ainda, aqui nesse estádio mais ainda. Bora. Esse time tem que ter sede, rapaziada. Sede de vencer todo jogo, de buscar o resultado todo jogo. Cansado, pô. Personalidade, muita coragem pra jogar, velho. Vambora, velho. Vamos somar mais 3 pontos aqui. Boa, rapaziada. Fazer mais um grande jogo nosso aqui. Vambora. Time ligado, ninguém compete mais que nós. Vambora, hein, velho. A casa é nossa, quem dita as ações do jogo é nós. Boa. Isso aí, ó. O mais importante de tudo é ganhar o jogo, porque o nosso objetivo é acabar em primeiro lugar. Mas para isso nós sabemos que tem alguns degraus antes. Concentração, atenção e velocidade de jogo, tá? É um campo diferente, é um estádio diferente, o cansaço talvez seja diferente, então quanto antes eu decidir a partida, melhor. Boa. Rapaziada, mais um jogo aqui. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo. Espero que cada um da gente aqui dê o nosso máximo de campo. Boa. Se o companheiro errar, dá moral pro companheiro, cara. Dá moral, incentiva o cara. Muita fé em Deus que hoje vai ser um grande jogo. Boa. Vamos ver? Vai. nosso estádio, céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ceará pro glória! Lutar!
Aí está, Ceará 5, Caucaia 0, grande atuação do Ceará naquele jogo. A gente falou bastante sobre esse jogo no último programa e preciso fazer uma correção em relação à minha pessoa. Eu tinha dito que o segundo do Puga tinha sido de direita e você estava certo, tinha sido de esquerda. Então, né? Falei, né? 2 gols de canha do Puga. Eu também erro. Algum problema? E nem foi pré-carnaval, hein? Você tava com a cabeça no carnaval. Não foi, não. Eu trabalhei. Enfim, dito isso, passou essa partida, a gente focou no jogo contra o Altos, como a gente já tinha adiantado no programa da última semana. E aí, Ceará 1, Altos também 1, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade do que vinha tendo nos últimos jogos, é bem verdade. Enfrentou uma equipe que veio nitidamente jogar por uma bola. Foi um jogo muito próximo do Caucaia, né? Acho que o cansaço bateu um pouquinho. Também teve esse detalhe. O cansaço bateu. Também teve esse detalhe, foi basicamente a mesma equipe. Quem está acompanhando esse início de temporada do Ceará pôde notar que entre um jogo e outro... Foi um jogo na quinta e um domingo. Isso, entre um jogo e outro, quando é muito próximo, assim, o Mancini tem rodado o elenco todo. Quem iniciou nem no banco vai, muitas vezes, no jogo seguinte. E aí, nesse caso em específico, não foi possível fazer isso, uma vez que a gente já tinha estreado com outra equipe na Copa do Nordeste e o Mancini optou por manter a mesma base no jogo contra o Altos. É bem verdade que o Ceará esteve um pouco abaixo do que havia nos últimos jogos, mas tem a questão do cansaço, tem a questão da estratégia do adversário, que foi muito bem montada. Também a gente tem que dar esse mérito para a equipe do Altos, equipe montada por um treinador cearense, inclusive, Flávio Araújo, extremamente experiente aqui no futebol cearense. Acho que, não é, e por mais que a gente saiba que não é papel nosso fazer esse tipo de comentário, tecer esse tipo de comentário, acho que o Altos poderia ter tentado fazer o jogo acontecer um pouquinho mais. Os caras não tiveram nem um pouco essa intenção do jogo sem todo. Sem pudor nenhum, tava caindo a todo instante, mas assim... É do jogo, né? É do jogo, né? É tática do jogo, né? Tática do jogo, assim, eu acho que acontece. Concordo que o Altos tem um time suficientemente bom para tentar jogar de alguma forma, né? Tanto que no segundo tempo fez isso, explorando os contra-ataques. Explorou muito contra-ataque no segundo tempo. Até porque o Ceará... Chegou ao gol, assim. Até porque o Ceará, como não fez o gol no primeiro tempo, precisava sair mais no segundo tempo, precisava atacar mais o Altos, mas acabou que o Altos conseguiu fazer 1-0. Um pouquinho antes já tinha tido algumas oportunidades, já tinha conseguido sair ali cara a cara com o Fernando Miguel, já tinha conseguido salvar 1 ou 2 vezes, mas não conseguiu fazer a defesa no gol do Altos. Um chute rasteiro muito forte. E que a gente chama de queimar a grama, né? Ele foi queimando a grama mesmo, um chute muito, muito preciso do atacante, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Cara, fez o gol do Altos. Mas enfim, peço perdão. Mas o Altos fez 1-0 e complicou o jogo, né? Assim, porque o que acontece? Foi um jogo que lembra muito os jogos de Série B, né? Tem muito jogo de Série B assim, o time sabe das suas limitações, vai jogar por uma bola, sem nenhuma vergonha, joga atrás da linha da bola, joga por uma bola mesmo, assim, né? Aquele jogo, assim, bem estratégico, bem definido, sabendo exatamente o que quer, e aí acaba acontecendo o gol. E aí, quando acontece o gol, tudo muda, porque começa a cair, começa a discussão, começa a enervar mais o jogo, a arbitragem também não ajuda. A nossa arbitragem de jogo contra o Altos foi uma arbitragem muito arrastada, muito difícil, muito complicada. Não à toa, no final do jogo, a gente teve uma série de discussões entre os atletas. Assim que o árbitro acabou o jogo... Durante o jogo mesmo ainda teve durante o jogo, um treveiozinho. Teve uma do Puga, inclusive do Puga com o autor do gol do Altos, um pouquinho antes dele ser substituído. E aí, quando acaba o jogo, o Bruninho discute ali, depois o Richardson com o goleiro, e envolve muita gente. O Saulo também discute, enfim. Mas tudo isso é fruto de uma arbitragem que vai enervando o jogo. Que vai deixando algumas situações... Invertendo um lance ou outro. Que vai deixando algumas situações simples de marcar acontecer, pô. Assim, uma falta que ele não marca uma falta, aí gera um contra-ataque, aí o zagueiro faz uma falta, aí o goleiro cai sem necessidade, aí o zagueiro... Deixa eu bater além da conta aqui, parece que eu tô chateado, mas não tô não. Mas o que acontece? Aí o volante cai por nada, o goleiro cai por nada. O papel da arbitragem é também fazer o jogo acontecer. Com certeza. E uma vez que um dos lados não quer isso, ele tem que coibir
essa falta de vontade do jogo e buscar artimanhas para que o jogo aconteça. E aí, se um dos times busca a não existência do jogo, busca que o jogo pare a todo momento, e o árbitro dá voz a isso, dá vez a isso, ele vai só complicar para um dos lados. E aí, unido a um clube que quer a vitória a todo custo, que tá tentando jogar desde o início da partida atrás do placar, vê um time que muitas vezes não quis fazer isso na frente. E aí você já fica dizendo, pô, os caras não tentaram jogar e estão ganhando, vamos tentar, vamos pra cima, vamos apertar. E aí você não consegue. Também por conta que a arbitragem não dá chance a isso, não dá vez pra isso. Fluir, né? Não deixa o jogo fluir, acaba complicando muito o jogo e transformando o ambiente da partida, né? Fica aquela coisa tensa, aquela coisa chata. Exatamente. E assim, mas independente disso tudo, né? O Ceará criou algumas oportunidades no primeiro tempo, principalmente com o Pulga. Sim. O Pulga forçou o goleiro a fazer uma boa defesa, depois teve um chute travado. O Ceará foi um jogo arrastado, mas o Ceará conseguiu ali ter algumas situações na partida. No segundo tempo também. E aí depois do gol do Altos, o Ceará foi todo para frente. O Mancini colocou o que ele tinha de melhor no banco para jogar. Fez linha de 2 meias com 3 atacantes, né? Já colocou o Bruninho, colocou o Caxi, Colocou o Saulo para jogar mais junto pra frente, com o Barcelona. colocou o Saulo Barcelona na frente, o Pulga aberto de um lado, o Janderson aberto do outro, para tentar encontrar soluções, e foi isso que aconteceu. Mas no final do jogo ali, já aos 40 e tantos, 50 na verdade, 53, hein? 53 minutos, o Ceará acabou empatando o jogo numa bola alçada na área pelo Raí. Isso. O Saulo disputa de cabeça, a bola sobra, o Barcelona acerta a trave no rebote. A bola tá procurando o Pulga, né? O Pulga vai lá e faz o 5º gol dele nos 5 jogos no ano, né? São 4 gols no Campeonato Cearense e 1 gol na Copa do Nordeste, além de uma assistência também no ano, no Cearense. Então, início de ano fantástico do Eric Pulga, que o Pulga, quando jogava no Ferroviário, era Eric Pulga, né? Agora só é Pulga. Agora ninguém... Parece que esqueceram o Eric. Né? Só Pulga, isso, assim, sim. Né? Assim, tá começando assim, de Pulga pra Pulguinha. Já vai ser Pulguinha. Que eu acho até melhor. É bom, eu gosto. Eu gosto também. Mas enfim, a fase do Pulga é tão boa que a bola o procurou e ele finalizou. Difícil finalização. A bola não vem reta, ela não vem no chão, ela vem no ar. E ele pega de primeira, com a perna de esquerda de novo. Eu não lembro, aí eu não vou brigar não, porque eu não lembro. Eu acho que foi com direita, mas tudo bem. Acho. Eu tô errando todas, meu Deus. Acho Enfim, que foi com mas direita. de todo modo, a finalização foi muito difícil. Foi muito difícil. E ele não tinha tanto ângulo assim. Ele não tava tinha um zagueiro na frente dele. Ele não tava de frente pro gol. O gol não tava assim, aberto, o gol não tava aberto, o zagueiro na frente aberto, dele. O zagueiro na frente, o goleiro tava na meta ali. Tá. O goleiro foi na bola disputa. ainda. O goleiro foi na bola. Foi muito rápido o lance acima de tudo, mas ele mostrou muito oportunismo. E acho que o empate, por mais que na minha concepção o Ceará merecesse, a vitória foi mais justo do que se a gente tivesse saído sem nenhum ponto. Porque como você falou, assim, o Ceará foi o time que buscou o resultado. Sim. O Altos, ele buscou o gol. Ele não buscou o resultado, ele buscou o gol. Como ele teve o gol, o que viesse depois era lucro. E o que veio pro Altos foi o empate, né? E aí no final a gente teve aquela discussão toda, enfim, por sorte ninguém foi expulso, né? Ao final da partida, de nenhum dos dois lados. Mas o Ceará saiu de campo com mais um ponto importante. O Ceará que já havia vencido a primeira partida contra a Juazeirense. Juazeirense que ontem venceu o Vitória. Por 2-0 lá dentro. No mesmo estádio. Então, assim, a gente falou aqui depois da vitória contra a Juazeirense que esses 3 pontos seria muito importante, porque nem todo mundo ia lá para vencer, né? E é importante porque os clubes que vão pegar o Juazeiro, a Juazeirense, desculpa, são clubes que estão no nosso grupo. Sim. O Vitória está no nosso grupo, então o Vitória não conseguiu uma vitória num jogo que nós já conseguimos. Então, além da gente, ainda vão lá Sport, ainda vai lá o CRB, ainda vai lá Botafogo, equipes que estão ali no bolo hoje. O Ceará ocupa a 4ª colocação no seu grupo da Copa do Nordeste. Maranhão vai lá também. Então, assim, aquilo que o Gabriel bem falou no último jogo, que repetiu agora, nem todo mundo vai até Juazeiro, vai trazer 3 pontos, porque realmente é muito complicado. Não à toa, desde junho do ano passado, eles não perdiam em casa, perdendo para o Ceará na estreia da Copa do Nordeste, e ontem, voltando a jogar em casa pela Copa do Nordeste, se recuperaram e venceram vitória por 2-0. Pois é, aí, como eu falava, foi uma vitória, foi um empate importante, porque além de
de manter o Ceará invicto, que é importante para o mental do time, que é importante para a confiança do time, também nos deixou ali muito próximo do pelotão da frente, né? Sim, nos manteve Então, lá, assim, né? assim, classificam-se 4 numa chave de 10. 10? 8, né? Classificam-se 4 numa chave de 8. E hoje nós somos quinto colocado, mas estamos ali a um ponto Um ponto né? a gente é quarto colocado, tá um ponto do líder. Do líder. Pois é, então assim, tá muito no bolo. Então, nem tudo é terra arrasada. Foi um resultado que não se esperava. Claro que a gente esperava a vitória, principalmente pelos 2 jogos anteriores, né? As 2 goleadas no Atlético e no Caucaia. Esperava-se mais do Ceará, isso é óbvio, né? Isso foi dito também pelo próprio Mancini, que o Mancini foi muito claro quando ele disse, foi o nosso pior jogo do ano, e foi mesmo, assim. E nem sempre a gente vai jogar 100% das nossas condições, porque tem muita coisa envolvida, tem cansaço, tem desgaste, tem desfalques, né? O Lourenço, por exemplo, não jogou. O Lourenço, que vinha sendo peça importante, fundamental no esquema do Mancini, ele não jogou contra o Altos, né? E nem ontem, ele não viajou também. O Então, Lourenço não jogou, o Mugen já não joga alguns jogos, o Ramon também não exatamente. foi opção. Então, assim, algumas peças ali que que jogaram as primeiras partidas no ano, não estão à disposição por questões de desgaste. Enfim, o ano já começou já castigando um pouquinho o elenco. Mas, enfim, independente disso, o Ceará conseguiu um ponto importante, né? Vale ressaltar isso. Um ponto importante contra o Altos, um jogo muito difícil. Altos que ontem estava empatando, não lembro quanto foi, vou só conferir aqui. Mas ele estava vencendo e acabou sofrendo um empate no segundo tempo. Foi o jogo do Sport, não? Não, o Sport jogou contra Itabaiana. Isso. Vamos ver aqui, Copa do Nordeste. Deixa eu confirmar aqui, peraí, só para não falar. Na classificação, o Ceará é o quarto colocado, como a gente citou. O CRB é o líder com 6 pontos, o Sport é o vice-líder com 6, o Botafogo também tem 6. CRB e Botafogo jogaram só 2 partidas, o Sport, assim como o Ceará, jogou 3. O Ceará tá na quarta colocação com 5 pontos em 3 jogos. Ele não sai do G4 nessa rodada, tá? O América de Natal, que é o único time que tem 2 pontos e tá atrás da gente na classificação, não tem nenhum ponto. 2 pontos, tem 2 jogos, vai jogar hoje, não tem nenhum ponto. Então, o Ceará não sai do G4 nessa rodada da Copa do Nordeste. O Altos foi 1-1 com o Maranhão. Pronto, 1-1 contra o Maranhão ontem também. Dito isso, o Ceará ontem também entrou em campo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Ceará e Náutico. Só para finalizar o jogo contra o Altos, mais uma vez só destacar a presença do torcedor, né? Num domingo de carnaval, quase 10 mil pessoas no estádio. É óbvio que a torcida do Ceará nos acostuma a ter públicos muito maiores do que esse, mas em um domingo de carnaval, com um meio mundo de atividades aqui na capital e também nos interiores da vida, a gente ter quase 10 mil pessoas no estádio apoiando o Ceará em mais um jogo foi muito importante. E não à toa a gente conseguiu empate também, muito porque o torcedor na reta final do jogo apoiou bastante, entrou na partida, o próprio Mancini falou isso na coletiva pós-jogo, que ali, quando tava 45, depois dos 40 minutos, né, o torcedor viu que o Ceará tava tentando indiscriminadamente, mesmo contra uma equipe que não buscava isso, que não permitia que o jogo acontecesse em muitos momentos, mas a torcida do Ceará apoiou, empurrou e foi, mais uma vez, peça fundamental para que o Ceará saísse de campo com um ponto, dessa vez com o gol do Pulga. Deu um pouco mais de 9 mil pessoas, né, entre 9 e 10 mil pessoas no jogo de domingo lá, na Arena Castelão contra o Altos. E foi isso mesmo, assim, no final do jogo você via que a torcida tava pé da vida com a atuação do Altos, indignada mesmo assim com o atraso que o Altos estava fazendo, e não à toa, na hora do gol do Pulga foi uma explosão no estádio, assim, como há muito tempo não via. Assim, Sim, a explosão sim. da torcida, assim, foi um negócio absurdo, assim, a torcida vibrou como se fosse um gol de Copa do Mundo mesmo, assim. Então, isso também é fruto do clima que tava o jogo, né? Sem dúvida alguma. Total. Então, a gente fala agora sobre o Altos e muda um pouquinho de assunto para falar ainda sobre Copa do Nordeste. Ontem o Ceará foi até Recife, enfrentou o Náutico no Estádio dos Aflitos. Jogo aquele horário horrível de 9h30 da noite.
De todo modo, o Ceará foi com uma equipe bem alternativa, né? Os 9 menos titulares. quarta-feira de cinza. 9 menos quarta-feira de cinzas. Maria. Valorizar também os guerreiros que foram, né? Lá, os atletas, a torcida foi, teve gente saindo daqui da capital, viajou mais de 10 horas aí de carro para comparecer a esse Náutico e Ceará 0x0 pela terceira rodada da Copa do Nordeste. E mesmo sabendo que era um time alternativo, com 10 atletas da base, independente de qualquer coisa, é o Ceará que está lá, é a camisa do Ceará que está lá em campo, a torcida se fez presente. Não sei, o público devia ter ali pouco mais de 1.500 pessoas apoiando o Ceará, mas bem legal a presença do torcedor no jogo de ontem contra o Náutico. Perfeito. O Ceará que entrou em campo fez uma partida, como a gente disse, muito equilibrada, muito disputada, muito brigada. No primeiro tempo, as melhores chances, na minha concepção, foram do Ceará. Sim. A gente teve uma chance com o Barcelona logo aos 3 minutos, a gente teve uma chance com o Saulo ali por volta dos 15, 20 minutos, mais ou menos. Nos dois casos, a gente parou em belas defesas do goleiro do Náutico, do Wagner, que fez uma boa atuação. Nas vezes em que o Náutico foi ao ataque no primeiro tempo, uma trave salvou e a outra, o Richard, começou a grande partida que fez. Foi um dos grandes destaques do Ceará. Acho que o grande destaque, na verdade, bem como já tinha ido muito bem contra a equipe da Juazeirense, garantindo a vitória lá na Bahia. E ontem foi peça fundamental para que a gente trouxesse um ponto, junto também do Fernando Miguel, né, que foram os goleiros que jogaram nessa temporada. O Fernando jogou a maioria dos jogos, o Richard entrou em campo em 2 ocasiões nessa temporada. Tem sido destaques do Ceará, tem ido muito bem. Não à toa, o Ceará teve, de 7 jogos no ano, em 5 o Ceará passou sem tomar gols. Total, assim, e é importante destacar, Matheus, o seguinte, eu já falei aqui que foram 10 atletas da base, e é bom o torcedor relembrar algumas questões, assim. Um pouco antes do jogo eu estava vendo o torcedor um pouco chateado, que o Ceará, o planejamento não está certo, que isso, que aquilo. Então, assim, eu fico vendo e entendo a chateação do torcedor, entendo a raiva, mas às vezes é preciso você entender o contexto, né? O Ceará, nessa primeira fase da Copa do Nordeste, a gente vai ter 8 jogos. No Campeonato Cearense nós tínhamos 5, né? O último jogo da primeira fase agora, inclusive. Depois de amanhã, o Clássico Rei. Então, o tiro no Campeonato Cearense é muito mais curto do que na Copa do Nordeste. Até porque se você garante uma liderança no Campeonato Cearense, você tem vantagem até a final. Não, tem vantagem até a final e tem 2 finais de semana que você não joga. Exatamente. E que muito somente você vai se preparar para jogos da Copa do Nordeste. Exato. Que é o que vai acontecer. Já garantiu a liderança. Exatamente. E aí, a gente precisa lembrar um pouquinho o que foi dito ano passado, o que vem sendo dito desde o ano passado, né? Isso foi dito pelo presidente João Paulo, isso foi dito pelo Mancini, isso foi dito pelo próprio Juliano Camargo, que era o executivo de futebol à época, e foi dito também pelo Haroldo Martins, nosso diretor de futebol. Pelo Drubsky também. Que é o seguinte, o elenco do ano passado era um elenco inchado. O Ceará tinha muita gente no elenco. E o elenco desse ano precisava ser mais enxuto. Não à toa, o Ceará tem utilizado muito atletas da base. Ontem, por exemplo, foram 10 relacionados para o jogo, né? 10 na delegação que viajou lá para Recife. Então, assim, com o elenco mais enxuto, você precisa ter estratégias diferentes, pensar situações de outra forma. E é isso que vem sendo feito. O Ceará vem utilizando uma equipe alternativa, não só uma equipe alternativa na Copa do Nordeste, mas como um esquema alternativo. Sim. O Ceará ele tem jogado diferente na Copa do Nordeste em relação ao que ele joga no Campeonato Cearense. Quando o Ceará joga no Campeonato Cearense, ele joga num 4-4-2 muito bem definido. Está muito bem definido esse 4-4-2 do Mancini. 4-3-3. Que dá uma variada também para 4-3-3, né, em alguns momentos. Mas é basicamente 4-3-3, você tem razão. E aí dentro do jogo ele dá uma variada ali, de repente, para 4-4-2, que foi o que ele fez, por exemplo, contra o Altos. Mas a equipe que joga a Copa do Nordeste, ela joga num 3-5-2, com o PV, que é um lateral esquerdo, atuando como ala, e o Janderson, que é um extremo, atuando como ala pelo outro lado. Isso. Né? Com o Jonathan, ontem, por exemplo, o Jonathan, o Lucas Ribeiro e o David Ricardo. E o meio com o Jean, fazendo sua estreia, Jean Irmer, muito bem, inclusive. Muito bem. E Jean, Caio Rafael e o Rafael. E à frente, o Saulo e o Barcelona. Então, um 3-5-2 ali muito bem definido pelo Mancini, que é o que ele não faz no Campeonato Cearense. No Campeonato Cearense ele atua muito mais no 4-3-3. Então, são
são esquemas diferentes para atletas diferentes, para situações diferentes. Então, isso tudo foi pensado, isso nada de graça. Então, assim, eu fico vendo muitas pessoas morrendo sabe assim, morrendo antes do tempo. Cara, tem calma, deixa o jogo acontecer, deixa a partida começar. Confia, pô. Você não precisa estar morrendo, porque isso, porque o clube abriu mão disso, abriu mão daquilo. Cara, o clube não abriu mão de nada. O clube está trabalhando dentro das condições que tem, da melhor forma que tem. Então, vamos ter calma, cara. Não precisa esse desespero todo. Porque é o que acontece? Aí começa o jogo, o time começa a jogar bem, aí aquilo, tudo que o cara falou, ele começa a perceber, porra, acho que eu falei alguma coisa que eu não devia ter dito. Na verdade, ele não fala, né? Porque ele não vai dar o braço a torcer. Mas é o que acontece. O cara começa a chorar antes do tempo, porque o termo é esse mesmo, assim, começa a chorar antes do tempo. Isso aí, torcedor, eu entendo, enfim, eu também sou torcedor, eu sei exatamente essa dor, eu entendo essa dor, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, é até complicado, né, Matheus, eu falar isso, porque eu tô pedindo racionalidade ao torcedor, né? Claro. E o torcedor é passional. Mas o que acontece? Eu tô falando de pessoas que têm um certo peso de discussão, um certo peso na opinião e que geram uma discussão na torcida. Então, essas pessoas, elas precisam ser, para além de ser passionais, elas precisam ser racionais também. E eu não digo nem só racionais nas análises, mas racionais ao ponto de pensar que em uma análise, seja ela passional ou não, vai gerar alguma discussão. Eu acho o seguinte... Então, assim, ter racionalidade para pensar nisso, pelo menos. Entendeu? Eu acho o seguinte, você quer criticar? Tudo bem, critique. É uma opção que você tem e eu sou totalmente favorável à crítica. Totalmente favorável à crítica porque eu sou favorável ao outro lado ter a sua opinião. Isso eu não, a questão a discussão não é essa. A discussão é, você quer criticar, tudo bem, mas pelo menos entenda o porquê. Se você não quer nem entender o porquê, aí fica difícil. Sim. Aí fica difícil. Porque, por exemplo, algo que a gente pouco se viu falar sobre é a mudança de atletas em partidas que envolvem viagens. Sim. A gente já tem uma logística complicadíssima de viagem. Vamos lá, a gente jogou no domingo. A gente entrou em campo na quarta. Os caras viajaram na terça-feira, aí ontem jogaram, hoje viajam de novo, tem um desgaste na terça, tem um desgaste na quarta, tem um desgaste na quinta. Aí você tem sexta e sábado já tem um clássico. No elenco enxuto. Em um elenco enxuto para enfrentar um rival que jogou aqui essa semana. Que só viajou no final de semana para Alagoas. Exato. Que voltou na segunda-feira, estava de volta, jogou ontem, quarta-feira, aqui na capital, poupou titulares em boa parte do elenco na quarta-feira. E, de todo modo, já está na capital, porque hoje os caras que jogaram ontem vão representar só entre aspas, com o cansaço do jogo. E os que não jogaram ontem só treinaram provavelmente ontem pela manhã. Talvez. Se não tiverem sido relacionados, eu não sei se em tese titulares... A base que vai pro jogo, né? A base que vai pro jogo... Enfim, a gente não sabe como é que funciona. Qual foi a estratégia utilizada. Se quem vai pro jogo sábado estava no banco ontem. Mas levando em consideração o que a gente faz aqui, né? Isso, levando em consideração isso, que é meio que padrão, os caras, em tese, estariam muito mais descansados. Dito isso, a gente optou por segurar um pouco mais os caras aqui. Porque, por exemplo, teve gente que ficou na capital e que não necessariamente foi titular no jogo contra o Altos, por exemplo. Então, assim, de algum pensamento em relação a essas outras peças, uma assim também deve ter. Dito isso, acho que é muito relevante que a gente pense. Concordo com o Gabriel quando ele fala um pouquinho sobre que, por mais que seja complicado você cobrar a racionalidade de um torcedor, essa galera que tem um pouquinho mais de, vou usar o termo atual, influência, né? Uhum. Por meio das redes sociais e tudo mais. É interessante que pense um pouquinho mais antes de falar qualquer coisa, de digitar qualquer coisa, porque há um planejamento feito e também há um outro lado dessa esfera, né? De você observar peças que podem te ajudar lá na frente, que no meio da Série B, por exemplo, você não vai poder observar. Em uma fase aguda do Campeonato Cearense ou da Copa do Nordeste, você não vai poder observar. E aí, Matheus, rapidinho, só te cortando, desculpa. Fica mas entra um ponto que eu ia falar, e aí a discussão acabou indo para outro lado, que é exatamente isso, a utilização de alguns atletas, né? De repente, ninguém esperava o Steven, que é um ganês, talvez nem ele mesmo, né? Esperasse
ter essa oportunidade que ele vem tendo na Copa do Nordeste. Ele entrou alguns minutos finais contra a Juazeirense e ontem ele teve um tempo maior em campo. Ontem eu acho que ele entrou com 15, 20 minutos, uma coisa assim. Acho que foi 20 minutos, ele entrou com um tempo maior para mostrar serviço. E foi bem, agradou muito a torcida. Muito, cara. O Foi muito bem. Steven, que não foi para a Copinha. Steven, que tem 19 anos e não foi para a Copinha. Tamanho o grau de nivelamento que é ali a equipe sub-20 do Ceará. Só que como ele não foi, ele ficou aqui treinando. E isso foi muito positivo para ele, não ter ido para a Copinha. E a gente já falou isso aqui. Ele não foi para a Copinha e ele teve mais tempo. E o Mancini teve mais tempo para entender, para avaliar. Não só o Mancini, mas a comissão. E o Mancini é um treinador extremamente experiente. O Mancini tem mais de 20 anos de carreira. O Mancini foi meio campista. O Mancini foi da posição. Ele não vai colocar qualquer um ali para jogar. Ele não vai. Então, assim, se ele colocou o Boateng, que também entrou, mas se ele colocou o Steven, que é quem eu estou falando, é porque ele confia muito no Steven. E o Steven foi bem. Então, assim, dentro dessas condições, a gente, de repente, pode ganhar um atleta ali que não se esperava. Porque, assim, de repente não se esperava e aí brota um atleta e a gente vai ali e utiliza. Porque, entre outras coisas, o Steven, o ambiente tem sido muito favorável pro Steven. Volante foi uma posição que a gente acabou demorando um pouquinho mais para fechar 100% do elenco. Ele tem uma característica que nenhum dos outros volantes nossos tem, que é ser esse segundo homem do meio campo, ser um cara mais de força. Tem uma passada larga. Uma passada larga, esse combate mais apurado. Você tem isso, por exemplo, no Richardson, no Jean. Mas são caras que, por característica e por histórico, jogaram sempre como primeiro homem do meio campo. O Steven, ele pode até fazer essa função, mas primordialmente ele é meio que um camisa 8. Mas um camisa 8 diferente de tudo que a gente tem. O Castilho, por exemplo, é um cara de mais participação no jogo, de um passe mais refinado, de uma bola longa. O Mugni é um cara aquele cara que quer sempre estar com a bola no pé, participando do jogo, carimbando a jogada ali pelo meio. O Steven não é esse cara, ele é um cara de muita força, muita intensidade, acima de tudo. É um jogador africano, né? É um jogador africano, exatamente. Estilo africano. E aí, dito isso, a gente demorou um pouquinho mais para fechar aquela posição. Ele não foi pra Copinha, consequentemente passou mais tempo treinando com o Mancini, com a comissão, com o elenco. Tá um pouquinho mais ambientado que outros caras que vieram da Copinha, por exemplo. E, acima de tudo, tem aproveitado as oportunidades que tem. Contra a Juazeirense, ele foi bem. Nos treinos, ele tem ido muito bem. E ontem foi, na minha concepção, um dos principais destaques. Eu colocaria o Richard, o Jonathan, que fez uma baita de uma partida. O Jonathan salva quase que no gol uma chance do Náutico. Não tem como a gente precisar que o cara ia fazer o gol, mas ele estava debaixo da trave praticamente, com o gol aberto. E o Steven, que entrou no segundo tempo, marcou muito, deu muita intensidade no meu campo e criou. A gente teve uma boa chance ali no final. O Janderson, já cansado, extenuado dos 90 minutos, não conseguiu alcançar a bola que o Steven mandou, mas bom passe, inclusive. Acho que o Steven fez um bom jogo mais uma vez e tem deixado uma boa impressão. Não à toa, tem agradado todo mundo que tem comentado sobre o volante. Foi um bom passe mesmo. Até na hora a gente tava conversando no WhatsApp, né, Matheus? E aí eu tava mandando um áudio, e aí eu tava mandando áudio assistindo, na hora que ele acertou o passe, ô bola! Aí eu disse assim, ô bola, né? Aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente fica admirado com a jogada, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas, assim, e vale destacar também que o Steven entrou numa situação específica da partida, né? Assim, ele entrou em um momento que o Ceará mais se defendia do que atacava, muito por conta do cansaço, muito por conta das peças que tinha no banco, né? Assim, deu uma segurada no time. E pelas circunstâncias do jogo mesmo, né? O Náutico enfrentava... jogando em casa, vinha de vitória, fora de casa. Enfrentando uma equipe que tinha um monte de garoto em campo, um banco praticamente todo sub-20, jogando em casa, mais uma vez, com apoio do torcedor. Só o Bruno praticamente. Só o Bruno não era da base. Só o Bruno. No nosso banco, só o Bruno não era da base. Só o Bruno Ferreira não era da base. Aí se ele tivesse machucado, se ele não pudesse ir pro jogo por algum motivo... Era o César. Era o César que é da base. Né? Que é da base. Então, assim, e aí, isso mostra também muito da qualidade de formação que a gente tem na cidade de Vozão. É o que a gente já tem falado aqui há muito tempo.
não é surpresa para ninguém a qualidade que a gente tem dos atletas que saem lá do CT da base alvinegra lá em Itaitinga. E vale destacar também aquilo que a gente vem falando sobre isso, né, Matheus? Assim, sobre a base, né? Que às vezes parece que só vale o atleta que sai e é destaque, né? Exato. Parece que só vale o atleta que sai. Não, esse cara aqui, se não se destacou, não vale. Cara, não é assim, pô. Assim, o atleta, ele vai. Tipo, o Caio Rafael. O Caio Rafael é um camisa 10 que atua muito pelo meio e atua muito como extremo. Mas ontem ele entrou numa situação específica e foi bem, entregou. E teve um momento que ele não aguentou mais no jogo. Ele simplesmente não aguentava mais. E a câmera flagrou bem na hora. Quem estava assistindo a partida viu. Quando ele olha pro banco, Quando ele olha pro banco e faz tipo... levanta o braço e diz assim, Ei, dá mais não aguento mais. Mentira. E foi o que aconteceu. Ele saiu e entrou o Steve no lugar dele. E tanto, sabe, Acho que o Steve entra no lugar do Léo Rafael, né? Exato. O Caio sai e entra... Não vou lembrar aqui. Cara, pronto, ele sai Boateng, e aí eu acho. entra um Boateng e JV. Exatamente. Ele adianta o Janderson pra uma outra linha, traz o JV pra ser o ala e joga e forma ali um meio campo de muita força. Exatamente. Mas é isso, assim, às vezes a gente pensa o seguinte, pô, o cara não se destacou, ele não vale. Como assim não vale, pô? Você tá doido? Isso não existe, pô. Claro que vale muito, pô. Tu acha que se o Ceará, se Deus quiser, se a gente for tetracampeão do Nordeste, não vai estar no currículo dos meninos? Claro que vai estar, pô. Óbvio Claro, que vai estar, pô. o menino entrou, participou do jogo, é óbvio que vai estar, e tem que estar mesmo. Então, vamos analisar as coisas como elas são. Então, vamos parar de histeria, né? Ficar com essa coisa de que, só vale se fizer gol, só vale se salvar um gol. Não, cara, vale se entrar e ajudar o clube. Não interessa, vale se entrar e ajudar o clube. Quantas pessoas viram o Caio Paulista jogando pelo Ceará? Nenhuma. Até porque ele nem jogou profissionalmente. E tá aí, rendendo O Arthur Vitor, royalties pro clube. Que é isso, pô. Então vamos ter calma. o Arthur Vitor também, Revoltei mesma agora, situação. revoltei. Calma, Bruno. Arthur saiu daqui muito Revoltei, cedo na tô base, foi pro Palmeiras, rodou pelo Londrina e tal, foi negociado agora com o Zenit mais recentemente. E como esses outros vários atletas, né? A gente tem aí jogadores que saíram da base, o Davi tá lá no Inter, o Luca tem se destacado muito no Internacional também. O Pablo, pô, mais pra trás, que hoje tá no Flamengo, o zagueiro. Foi pro Botafogo agora. Tá no Botafogo? Não Acabou sabia. de ir. Foi agora? Nesse momento? Você é o Fabrício Romano agora? Não, mas tem uns diazinhos. Inclusive, detalhe, aleatório. Você sabia que o Criciúma tá contratando o Bolacier? O Fabrício Romano botou isso do nada. Eu vi ontem. Ele já tá Então, lá. isso aí o Fabrício Romano falou, meu irmão. Ele já tá... Ele já tá visitando alguma fábrica de carvão lá em Criciúma. Certeza, conhecendo a cidade. Certeza. Meu Deus. Enfim, o Mancini falou ontem sobre vários aspectos do jogo, entre eles a baita atuação do Richard, o bom nível que os nossos atletas da base tiveram na partida, se foi um bom resultado trazer esse ponto lá de Recife, e também projetou já o Clássico Rei. Vamos ver agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 0, Náutico também 0. Mancini, pergunta do Danilo Queiroz, futebolês, jogadeiro. Mancini, boa noite. O quanto você está feliz com o resultado do seu time, que o seu time conseguiu no Aflitos hoje, e o que você poderia dizer das atuações dos jovens atletas que tiveram oportunidades nesse jogo? Boa noite a todos. Eu não tenho dúvida que alguns atletas foram bem na partida, né, e demonstraram uma clareza de jogo muito boa. O Ceará teve 2 tempos distintos. No primeiro tempo, ao meu ver, foi melhor que o Náutico. E na segunda etapa a gente teve que se defender quando a equipe do Náutico melhorou na competição. Os atletas mais jovens, né, que vêm tendo oportunidade, foram bem na partida, todos eles. E óbvio que a gente fica satisfeito quando vê que esses meninos, tendo oportunidade, dão retorno àquilo que todo mundo espera deles, né? Mas nós também tivemos outros atletas que estão buscando lugar na equipe e que também tiveram um bom desempenho. Pergunta do Horácio Neto, do Grupo Povo, CBN. Mancini, o Ceará consegue um ponto fora de casa com uma ótima atuação do Richard. Esses desempenhos do Richard na Copa do Nordeste têm deixado dúvida na titularidade do gol do Ceará? Olha, tem contribuído e muito diante daquilo que todos nós pensamos aqui, que o Ceará tinha que montar um elenco forte para o ano 2024. Esses atletas, não só o Richard, mas outros atletas também,
fizeram um bom jogo e vem mantendo aquilo que todos nós esperávamos deles. É um início de trabalho ainda, tem muita coisa para ser feito, mas acho que como início de ano, a gente dando oportunidade para que duas equipes joguem, você está, de certa forma, equilibrando o elenco para que possa, ao longo de toda a temporada, usar os atletas na medida do possível, né? E na medida também da necessidade da equipe do Ceará. Acho que eles aproveitaram bem a oportunidade, foi um jogo de 2 tempos distintos, mas óbvio que nós estamos atentos a tudo aquilo que está acontecendo com eles em campo. Lucas Catribe para o Globo Esporte. O Ceará teve a chance logo aos 3 minutos de jogo e de repente se a bola do Barcelona entra, você acredita que a história do jogo seria diferente? Eu não tenho dúvida que seria diferente, né? O Ceará sairia na frente e isso faria com que o Náutico tivesse que se expor mais, né? Embora no primeiro tempo a gente tenha tido um bom desempenho, né? Nós chegamos bem, chegamos mais ao gol do Wagner do que o Náutico chegou ao gol do Richard, né? O que se inverteu um pouco na segunda etapa, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que sair na frente num jogo como esse seria fundamental, até porque a gente defendeu bem no segundo tempo e com uma vantagem ficaria ainda melhor. Pergunta do Eduardo Trovão, do Futebolês. Assim, o Ceará chega aos 5 pontos em 3 jogos. O empate contra o Náutico foi um bom resultado? Eu acho que foi um bom resultado dentro das circunstâncias, né? Óbvio que nós sempre queremos vencer a partida e levar os 3 pontos para casa, mas às vezes a gente tem que entender que do outro lado também tem uma equipe que treina, que tem camisa, que tem peso. Eu fico muito mais focado na atuação da equipe, dos atletas, como a gente encarou o Náutico com jovens, né? Com um time no segundo tempo que mal havia estado junto ainda na temporada, mas o time seguiu à risca a estratégia, aquilo que foi determinado, e por isso teve um bom desempenho. Para finalizar, a pergunta do Del Luiz, do canal do Del Luiz. Boa noite, Mancini. Queria falar já sobre o Clássico Rei, que sabemos que é um jogo diferente. Você espera ter Lourenço, Mugni e Ramon Menezes? Você acha que o Clássico realmente não tem favorito? E por fim, sei que você vem construindo uma identidade de time, mas você considera esse o maior teste do time na temporada? Eu não tenho dúvida em afirmar que vai ser o maior teste até agora. Nós vamos para o 8º jogo na temporada, é o nosso maior rival, é um jogo diferente, onde a gente tem que saber jogar, né? Mas acima de tudo, tudo isso que está sendo construído no Ceará é exatamente para que a gente possa fazer bons jogos e jogos grandes, né? É importante também falar que essa medida de ter vindo com um time alternativo aqui enfrentar o Náutico é exatamente porque eu espero contar com todos os atletas no sábado para que o Ceará possa realmente entrar forte no jogo. Aí, sobre aquilo que a gente falava, né? A medida do Mancini encerra a coletiva com isso, de que ele buscou essa medida de mudar a equipe para a partida contra o Náutico, também visando o próximo desafio, visando o Clássico Rei de sábado, para que a gente tenha todo mundo à disposição. E, Matheus, mas os caras jogaram ontem e não vão poder ir pro Clássico. É porque eles vinham com uma carga de jogos menor do que o outro grupo que ficou aqui. Então, consequentemente, a recuperação acaba sendo um pouquinho mais rápida em relação aos companheiros deles que estavam tendo uma carga maior de partidas. Até porque depois desse jogo a gente vai ter um período aí de, salvo engano, 13 dias. A gente volta a jogar dia 28, não é isso? Isso, só pela Copa do Nordeste, só na outra semana. 11 dias, na verdade. Só na outra semana contra o ABC aqui na capital. Então, essa galera que jogou ontem vai ter um tempo maior de descanso também, vai ter mais tempo para se preparar. E aí o Mancini vai ter muito mais opções para depois do Clássico Rei. Mas visando o Clássico Rei, ele deve ter aí à disposição dele todo mundo que ele entende que é útil para a partida, né? Clássico Rei que inclusive acontece no sábado, 16h40, lá na Arena Castelão. Ingressos à venda a partir de hoje, meio-dia, já está aí, a galera já está comprando, já está se movimentando. Isso, já está rolando venda de ingresso. Já está rolando venda de ingresso desde o meio-dia de hoje, nessa quinta-feira. Vamos passar aqui os valores. Os valores e as cargas, né, Matheus? Acho que a gente pode passar as cargas, né? 23 mil para o Ceará. 23.176.
23.176 lugares para o Ceará. O Ceará vai Isso. ficar com superior e inferior norte e uma parte da Superior e inferior da central. superior e inferior central. A superior e inferior norte, como tradicionalmente ocorre, é toda do Ceará. E aí os setores centrais ficam divididos, né? São divididos. 60-40, né, no caso. No caso, são 60% do estádio. Pro nosso rival, 40% nosso, uma vez que o mando é do Fortaleza. E também, como o mando é deles, eles que tocam a venda de ingressos no online. Então, durante o dia eu vi um pessoal reclamando do site, acesso, não sei o que. É tudo com os caras, não tem nada com a gente só recebe. A venda física é que Física sim, mas nas a lojas online tradicionais e tudo mais. Certo? Vamos lá. Setores e valores. A superior central, R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia. Lembrando também que a definição de valores foi do nosso rival, tá? Uma vez que ele é o clube mandante do jogo. A superior norte, R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. Sem acesso pro sócio, né? Bom lembrar. Isso. Inferior central, R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia. E a inferior norte, R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Como o Abreu bem citou, a gente não tem acesso pro torcedor, pro sócio torcedor nesse jogo, uma vez que o Ceará não é mandante da partida, tá? Além dos ingressos pro jogo, também estão sendo vendidos os tickets pro estacionamento, tá? O carro, a partir de R$20 o valor, e moto R$5 você pode comprar no mesmo ponto de venda, vai lá comprar seu ingresso. Se já quiser adiantar a entrada lá no estádio para não pegar fila, para não demorar tanto na chegada, já pode comprar também o seu ticket de estacionamento, beleza? Facilita muito, né? Facilita muito porque a gente sabe que estacionamento ali na Castelão é uma dor de cabeça, né? Assim, inclusive tem muita gente que mudou a casa para melhor acomodar ali as motos, os carros. O pessoal mudou ali um pouquinho, reformou a casa de uma forma ou de outra, colocou estacionamento devido o volume alto e as poucas vagas que tem na parte interna do Castelão. Então, Exato. se você quiser colocar o seu carro ou sua moto ali na parte interna do Castelão, já adianta aí a compra na hora do ato também do ticket de ingresso, né? Então, já facilita forma a sua vida. de pagamento, tá? Tanto do ingresso quanto do ticket de estacionamento, nas lojas dinheiro, débito, crédito ou Pix. E na venda online, crédito ou Pix. Você tem como pagar no dinheiro pra venda online, né? E online não tem meia, né? Online só inteira. Exatamente. Pessoal... All-in só inteira. All-in só inteira. É isso, tá? Vamos só passar os pontos de vendas aqui. Tem um minutinho pra ainda a gente abriu. Vamos lá. Loja Vozão do Shopping Parangaba. Fala, Pedro. Loja Vozão do Rio Mar Kennedy, Loja Vozão do Rio Mar Papicu, Loja Vozão do Shopping Guatemi, Loja Vozão do Gran Shopping Messejana, Loja Vozão do Norte Shopping Maracanaú, Loja Vozão do Eusébio, Loja Vozão da Sede, aqui na capital, e aí também a venda online. Todas as lojas Vozão, então, você pode procurar os ingressos, já estão à venda a partir do meio-dia de hoje, né? Já começaram, né? A partir do meio-dia de hoje, então... Corre, porque vai acabar e você vai ficar sem ingresso. Assim, era isso que eu ia falar, assim, eu tô vendo a movimentação do torcedor muito grande, isso é muito legal, assim, o torcedor tá muito empolgado para esse jogo, tá ansioso também. Esse que deve ser um dos 2 jogos confirmados e Clássico Rei pro ano, né? Confirmado, até agora a gente tem esse jogo, tem o da Copa do Nordeste, a gente não tem nenhum outro ainda confirmado. Pode ser que tenha uma final, mas não tá definido ainda, a gente não sabe quem vai chegar à final. Mas confirmado mesmo, são 2 jogos, são 2 Clássico Rei. E os 2 que são confirmados, inclusive, são o mando de campo, nosso rival, não nosso. Inclusive. Mas, enfim, torcer para que a gente chegue na final e a nossa torcida esteja lá com 60% no estádio, mas eu tenho certeza que os 40% vão ser aqueles 40% fervorosos. E barulhento todo. E barulhentos. Amanhã, só lembrando, amanhã o Fernando Miguel concede entrevista coletiva na sala de imprensa, pré-jogo. E um pouquinho aqui também. Exatamente, um pouquinho antes dele, o diretor de assuntos jurídicos, o Fred Bandeira, também fala sobre alguns assuntos importantes aí, interessantes para o torcedor do Ceará. Então fica ligado que amanhã tem muita coisa importante. De repente amanhã tem um treino aí também especial para o torcedor do Ceará, mas vamos ficar ligados aí. Será? Não vou dar spoiler não, mas fica ligado aí. Então pronto. Tamo junto, pessoal, valeu, amanhã. hein? Até a próxima, até amanhã. Amanhã a gente traz todas as informações do pré-jogo do Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei do ano, beleza? É isso, a gente fica por aqui. Até amanhã. Valeu! Valeu!